Glória a Deus, pastora Letícia, passando aqui para mais um devocional para o nosso coração, vindo da parte de Deus. Quanto tempo, né? Que eu não vim aqui no canal trazer uma palavra, né? A gente tem postado no canal toda semana, mas é o pastor que tem colocado os vídeos, né? E hoje o Senhor, Ele assentou no meu coração essa palavra, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 20 em diante, que vai dizer assim, meus amados. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixou-lhe semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia a seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, retirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo. Glória a Deus, aleluias, né? Palavra tremenda para o meu e para o teu coração. Eu quero pensar junto com você. Aquele homem, intérprete da lei, ele vê Jesus e ele indaga Jesus. E ele começa, a gente vai ver aqui, a perguntar, né, sobre como ele fazeria para herdar a vida eterna. E Jesus, ele pergunta para ele, o que está escrito na lei? E aquele homem, ele começa a falar com seu entendimento, um intérprete da lei, e ele começa ali a falar, amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, falaste bem. Respondeu corretamente. E aí ele ainda quer indagar Jesus. Ele fala, mas quem é o meu próximo? E ali Jesus, ele usava muitas parábolas para ensinar as pessoas. E ele começou a falar que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e ele é pego pelos salteadores. Eles batem nele, arrancam a roupa dele, deixam ele machucado e semi-morto. Aquele homem, ele fica ali destruído. E a gente vai ver que Jesus, ele começa a falar que passa o sacerdote, olha para aquele homem e deixa aquele homem de lado. Do mesmo jeito, passa o levita,
olha para aquele homem e deixa aquele homem de lado. Aquele homem, amados, ele representa o mundo. O mundo está desse jeito. Caído, machucado, ferido, semi-morto e até morto espiritualmente. E o sacerdote, o levita, ele representa a igreja do Senhor nos dias atuais. Quantos de nós estamos assim? Passando de lado, não ajudando, não cuidando. Mas a gente vai ver o samaritano, eles não se davam bem com os judeus, eles tinham uma rixa. Quando eles tinham que fazer uma viagem, eles não seguiam um caminho mais curto, eles percorriam um caminho mais longo para não passar por Samaria, para não ter contato. Mas a gente vai ver que Jesus ele quebra isso e ele tem um encontro com a mulher samaritana no poço. E aquele homem, ele é um exemplo, o samaritano. Ele pega, passa o óleo, o vinho nas feridas, cuida daquele homem, coloca no seu animal, leva até a hospedaria, trata dele ali. No dia seguinte ele paga e fala que se ele usar mais, se der mais algum lucro ali, gasto, melhor dizendo, se tiver mais algum gasto, ele vai pagar o restante. Sabe, a atitude daquele samaritano é a atitude que nós, cristãos, temos que ter. Será que verdadeiramente nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que verdadeiramente, como igreja de Cristo, nós estamos pensando somente no nosso umbigo ou nós estamos pensando no próximo? Será que nós estamos tendo compaixão com o nosso próximo? Que nesse ano de 2026 nós venhamos verdadeiramente fazer a diferença. Que nós não venhamos ser como aquele sacerdote que passou de lado, um homem que cuidava do templo, um homem que fazia os sacrifícios, o homem que estava ali, mas que negou o amor. Aquele levita que cuidava do templo ali, que limpava, que não deixava as luzes se apagar ali, as velas, passou de lado também. Amados, nesses últimos tempos, o amor de muito tem se esfriado. É pai contra filho, filho contra pai. Um ódio que tem entrado, a inveja que tem entrado no dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O amor tem se esfriado. Muitos dizem que ama da boca para fora, mas a gente tem visto uma hipocrisia. Quanta falsidade. Quantas pessoas que estão abraçando. Quantas pessoas que estão dizendo que te ama, mas por trás estão te apulenando, caluniando. Estão fazendo de tudo para te dar uma rasteira. Mas, amados, que nós venhamos fazer a diferença. Que nós possamos amar. Sabe? A palavra do Senhor vai dizer que quando Judas traiu Jesus, ele chegou e deu um beijo. E Jesus chamou ele de amigo. Jesus não estava sendo falso. Jesus verdadeiramente considerava Judas amigo. Mas Judas sim estava sendo falso. Hipócrita. E quantos estão sendo Judas? Mas com essa parábola, nós vamos entender que a gente precisa amar, que a gente precisa cuidar. Como igreja do Senhor, nós precisamos se levantar e cuidar daqueles que estão caídos, daqueles que estão prostrados, daqueles que estão quase mortos. Quantos estão precisando de uma mão amiga, de uma oração, de uma ajuda? E o Senhor, Ele chamou nós para fazer a diferença. Que nós não venhamos ser como aquele levita e nem como aquele sacerdote, mas que a gente venha ser como aquele samaritano. Em nome de Jesus. Pai, na autoridade do Teu nome,
Eu venho te pedir nessa hora que o Senhor possa nos ajudar a não ser como aqueles homens que não amaram, que não cuidaram daquele homem caído, machucado, semi-morto, mas que nós venhamos ser como aquele samaritano que estendeu a mão, que cuidou das feridas, que deu o recurso, que nós não venhamos amar da boca para fora, mas que nós venhamos amar de todo o nosso coração. Nos ajuda a fazer a diferença, Pai, por onde nós passarmos. Que o nosso amor não venha a ser falso, mas verdadeiramente, Pai, que nós venhamos amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que você possa curtir esse vídeo, comente aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Fiquem todos na paz. E se assim o Senhor permitir, semana que vem nós estaremos com mais um devocional para o meu e para o teu coração. Paz do Senhor!